Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês estarão acessando essa videoaula. Sou o professor Márcio Augusto. Essa é a nossa primeira aula de matemática do 8º ano da unidade escolar Dulce Almeida. O nosso assunto é o conjunto dos números racionais. É claro que a gente está sabendo que muitos de vocês já conseguiram ver nos anos anteriores os naturais e os inteiros e viram algumas propriedades desses conjuntos. E hoje a gente vai tratar dos números racionais. O livro que a gente vai trabalhar é A Conquista da Matemática, José Rui Giovanni e Benedito Castrucci. E esse livro será trabalhado durante todo o ano letivo. Eu acredito que nesse momento todos vocês já estão com o livro em mãos. A gente sente muito por as aulas não estar sendo presencial, mas faremos da melhor forma para que essa aula remota possa chegar nos lares de vocês e que vocês possam aprender cada conteúdo explanado aqui, não só por mim, mas por todos os professores da casa. Então, chega de delongas, vamos à aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente começa a trabalhar o conjunto dos números racionais. Então, na página 14 do nosso livro, fala um pouquinho sobre algumas situações que vão envolver ou que envolvem números racionais. E aí, então, a gente vai poder caminhar entendendo todas as situações relacionadas aos números racionais. Nesta aula você vai aprender números racionais e ao final da aula você estará pronto a reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos. Reconhecer as diferentes representações de um número racional. Identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. E identificar a localização dos números racionais na reta numérica. Primeiro passo, falaremos sobre a definição de números racionais, ou conjunto que. Na matemática, o número é dito racional quando é possível escrever um sobre o outro conforme o enunciado. Na matemática, o número racional é uma razão entre dois números inteiros, geralmente escrita na forma A sobre B, onde B é um número inteiro diferente de zero. A sobre B pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros diferentes de zero. Não é possível que o denominador seja zero. Alguns exemplos para que a gente possa fixar essa definição. Eu tenho aí uma fração, 1 sobre 3, 1 é um número inteiro, o 3 é um número inteiro, então a fração é um número racional. Posso dizer que 1 sobre 3 pertence a quê? B, a gente tem menos 5, é um número inteiro, 2 é um número inteiro e menos 5 sobre 2 pertence aos números racionais. Assim como zero é um número inteiro, é um número natural, e eu posso fazer uma fração onde eu posso dizer que zero é o numerador e qualquer valor que não seja zero no denominador vai dar também zero, logo isso pertence também aos racionais. Por último, mais um exemplo, menos 1 pode ser escrito na forma de menos 4 sobre 4, que também dá menos 1, logo menos 1 também pertencerá aos números racionais. Nos números racionais, eu também posso ter decimais finitos. Como exemplo, eu tenho 0,15. Se eu escrever isso em fração, como é que eu escrevo em fração? Primeiro passo, eu ignoro a vírgula e eu poderia escrever 0,15, que seria o mesmo que 15. E dividiria, coloco o denominador 1 e confiro a quantidade de casas decimais que tem depois da vírgula. Então, como eu tenho duas casas depois da vírgula, vai ficar 100. Então, eu tenho 15 sobre 100. A mesma coisa vou fazer no exemplo B, onde eu tenho 2,8, que eu tenho como numerador 28, coloco no denominador o número 1 e confiro quantas casas tem depois da vírgula. E como só tem uma, só um zero também no denominador, fazendo com que fique 28 sobre 10. Por último, eu tenho 5,182. Se eu tirar a vírgula, fica 5.182. Dividido, coloco no denominador 1 e confiro a quantidade de casas decimais que tem após a vírgula. E como tem 3 casas, eu ficaria com 5.182 dividido por 1.000. Dízimas periódicas. As dízimas periódicas, o próprio nome já diz, elas irão repetir seus períodos infinitamente. Então, eu posso ter o exemplo de 1 dividido por 3. Se nós dividirmos 1 por 3, 1 dividido por 3, ficaria então 0,33333 infinitamente. Que eu posso escrever 0,3 com a barrinha em cima do 3 para falar que esse período
Eu tenho agora 134 dividido por 99. Dividido esse valor, vai dar 1,35, 35, 35, infinitamente. Então, se eu quero escrever de uma maneira mais simplificada, eu posso dizer que eu tenho 1,35 e essa barrinha em cima do 35, para indicar que é esse o período que está se repetindo. Ok? Vamos falar um pouquinho dos números mistos. Acho que vocês viram lá no sexto ano os números mistos. E aí, o número misto é toda a fração imprópria, que não seja aparente. O que é isso? A fração imprópria é quando eu tenho um numerador maior que o denominador e que ele não seja um múltiplo, para que não seja aparente. Essa que seria a ideia. Então, como exemplo, eu tenho o seguinte: 5 dividido por 2, que dá então 2 inteiros e 1 meio. Ainda posso dizer que se eu pegar 7 dividido por 4, eu teria então 1 inteiro e 3 quartos. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a reta numérica. Então, o 0,5, ele estaria aqui entre o 0 e o 1. Ah, mas eu tenho dúvida de marcar. Então, como o meio é a metade desse espaço, eu vou então delimitar. Vou ter que ter 2 tracinhos aqui, porque o denominador é 2, então eu tenho que ter 2 tracinhos e marcar o primeiro, como eu fiz aqui, ó. Perfeito? Então está aqui, ó, os 2 tracinhos e o primeiro, o numerador é 1, então o primeiro eu vou marcar aqui para indicar essa possibilidade. E aí, claro, o ponto lá, 1 sobre 2. 7 dividido por 4, né? Como a gente trabalhou ele aqui em número misto, então eu vou te mostrar ele aqui também na reta numérica. O que ele está dizendo? Que 7 sobre 4, ele está compreendido entre 1 inteiro e 3 quartos. Então, 1 inteiro, está aqui, ó. Aqui é o inteiro. Então, ele vai estar entre o 2 e o 1, ou melhor, entre o 1 e o 2. Então, eu vou fazer aqui, farei aqui, falando do número misto, a gente sabe que é um inteiro, então está aqui o 1, e eu vou ver qual é a parte fracionária que está compreendida entre 1 e 2. Então, eu vou ter que dividir em 4 partes esse trechinho aqui. E no número 3, eu vou marcar da seguinte forma. Fiz 3 tracinhos. Ok. Então, eu dividi aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Por que 4? Porque o denominador é 4. Como o denominador é 4, então, 4 tracinhos. E no número 3, que é o numerador, eu vou marcar lá o ponto dessa situação. Perfeito. Por último, a gente tem ainda aqui menos 4 sobre 2. E aí que a gente sabe que vai dar menos 2. E aí, claro, eu coloquei um exemplo que fosse bem viável para que a gente pudesse encontrar com facilidade. Ok? Menos 2, então, está lá o valor numérico menos 2. No sexto e sétimo ano, falamos muito sobre módulos e valores absolutos. Então, aqui também a gente vai fazer um comentário sobre módulo ou valor absoluto. E o que significa isso? O módulo de um número positivo ou negativo é sempre positivo. Então, o módulo, quando eu coloco o valor numérico em módulo, o resultado sempre será positivo, independente do valor que eu estou apresentando. Então, alguns exemplos aqui. 5 sobre 2 em módulo é 5 sobre 2, ele é positivo, continua positivo. Menos 7 sobre 4 em módulo, essas barras aqui verticais, é que indicam esse módulo, tá? Então, espero que vocês lembrem desse conteúdo que foi falado em séries anteriores. Ok. E aí eu tenho 7 sobre 4, valor positivo. Oposto ou simétrico de um número racional. Exemplos, né? Isso aqui é bem mais simples, porque a ideia é que seja o oposto mesmo, né? Então, se eu tenho menos 5 sobre 2, o seu oposto é mais 5 sobre 2, ou somente 5 sobre 2. Se eu tenho 0,444 infinitas vezes, o seu oposto será menos 0,444 infinitas vezes. Assim como se eu tenho um decimal mais 3,5, o seu oposto será menos 3,5. Comparação dos números racionais. Então, a ideia aqui é que a gente possa saber quem são os valores maiores ou menores, como já fizemos em séries anteriores, e vocês estão bem lembrados disso. Eu acredito que aqui é somente uma revisão de luxo para alguns de vocês. Comparar dois números significa dizer que o primeiro é maior que
menor que ou igual ao segundo número. Então, eu espero que vocês entendam isso. Quando a gente está comparando dois números, ou o primeiro é maior, ou é menor, ou é igual ao segundo número. É isso que ficou claro aqui quando a gente mostra essa definição. E aí eu tenho 3 sobre 4 e menos 6. Quem é maior dos dois? A gente sabe que todo valor positivo é maior que os negativos. Então não tem como errar uma situação dessa. Se eu tenho um valor negativo e tenho um valor positivo, o maior sempre é o positivo. Detalhe, para quem ainda tem dificuldade em entender quem é o maior e quem é o menor, a parte aberta sempre é o lado maior, perfeito? A parte fechada sempre é o lado menor. Eu tenho menos 3 e 0. Quem é maior? Como eu falei para vocês, né? Não é o caso aqui dos positivos. No entanto, o 0 é maior do que qualquer valor negativo. Então, isso nem se discute. O 0 é maior que qualquer valor negativo. E aí eu tenho menos 2,7 e menos 1. Quem é maior? Então, se eu lembrar da reta numérica, quem está mais afastado da reta numérica, com valores negativos, é menor. Então, nesse caso, o menos 1 está mais próximo do 0, logo, ele é maior do que menos 2,7. E aí eu tenho 1 sobre 10 e 0. Qual desses é maior? Então, qualquer valor positivo é maior que 0. Né? É uma situação bem contrária do que já tinha visto anteriormente. Nesse caso aqui, é o valor positivo e o 0. Então, qualquer valor positivo é maior que 0. Perfeito? Ok. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Na nossa próxima aula, você irá conhecer as operações em Q, as adições, as subtrações, as multiplicações e divisões. Eu espero que após essa aula vocês possam pegar o livro, tentar responder alguma questão. Eu tive o trabalho de preparar umas questões para vocês e irei disponibilizar em PDF, né, lá no WhatsApp. Ou eu estarei criando aí uma página no Google Class e lá eu disponibilizarei tanto o vídeo quanto a aula em PDF e ainda os exercícios também em PDF. Agora que todo mundo já assistiu, que prestou atenção e conseguiu compreender, é hora de praticar.